Luísa, pode colocar o produto no chão? Não pode, não pode, porque o produto no chão é desvalorizado. Quando é que a gente larga alguma coisa no chão? Quando tá sujo, quando quer se livrar ou, né, não quer mais. Seja muito bem-vindo ao podcast Tudo é Vitrine. O nosso objetivo aqui é discutir as estratégias certas para transformar a sua loja começando pela vitrine. Eu me chamo Francisco. E eu sou a Luísa. E esse é o episódio número 2 e o assunto são os 3 pilares da vitrine de sucesso. O método da vitrine perfeita, que é a maneira como nós vemos as vitrines. Então, Luísa, me explica um pouquinho como surgiu esse método, da onde é que saiu, por que saiu. Então, Contigo. foi um método que a gente montou para realmente conseguir ajudar as pessoas na hora de aplicar ele na loja e também na hora de ensinar, porque a partir do momento que tu tem um método, tu cria um processo, é que nem ler um livro. Tu vai lendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo, aí tu entende a história do livro e aí é a mesma coisa com a vitrine, tu entende o que a vitrine quer apresentar, a história que quer contar, enfim. Então, é sempre bom ter esse processo, que nem o mapa também, né? Tô fazendo aqui várias analogias, mas eu tenho certeza que algum professor que um dia vai querer montar uma vitrine vai dar ok pra, a partir do momento que tu criar um método. É uma maneira mais didática de ensinar, mas não só de ensinar, de tu saber aonde tu começa eu quero montar minha vitrine. Vou começar por onde? Botando a ambientação ou começo escolhendo qual manequim, né? E acontecia muito isso de, eu quero uma dica de como é que eu coloco a roupa, qual combinação que eu faço. E aí a pessoa, a primeira coisa que eu pensava é, não, peraí, antes tu tem que pensar nos pilares, tu tem que o buraco é mais embaixo, então o que a pessoa precisa, existia todo um por trás que poderia dar muito mais resultado, e daí a partir do momento que a pessoa vai fazendo um degrau, outro degrau, ela vai conseguindo montar com mais facilidade e aplicar a ambientação, a vegetação certa, enfim, o que ela quisesse, que era a pergunta que ela estava me fazendo, Sim. né? Sim, não é apesar, a gente sempre quer o atalho das coisas, né? E às vezes não tem como dar o atalho, tu precisa fazer o contexto como um todo, né? E aquela coisa, né? Não adianta querer montar uma casa começando pelo telhado. Tu tem que começar realmente a montar a vitrine pela base, para depois subir até chegar no telhado e poder ver toda a vista. Quais são os 3 pilares de uma vitrine de sucesso? Estrutura, exposição de produto e comunicação. São esses 3 que juntos conseguem fazer vitrines de sucesso, vitrines que atraem o cliente e que dão resultado para a loja. Vamos lá. Os 3 pilares são estrutura, exposição de produto e comunicação. Vamos falar um por um agora para o pessoal conhecer. O primeiro deles é a estrutura, que tem a ver com a questão física da loja, né? Exato, então é que nem fosse o esqueleto, é ele que dá a base, é ele que permite versatilidade. Então é aquela coisa assim, eu não preciso sempre furar o teto para ter diferentes produtos pendurados ou alguma ambientação, não, eu vou ter uma grelha. E aí eu vou ter uma estrutura que dê essa versatilidade, permita mudar várias vezes sem que precise sempre fazer um investimento. Não, a partir do momento que eu tenho uma base, que eu tenho uma estrutura boa, eu consigo ter várias opções. Tá, mas o que tem a ver a estrutura, então? Se a loja tem vidro na frente, se tem um pilar no meio da vitrine, tudo isso influencia, né? Vidro na frente, ser de esquina, a localização também, né? Shopping, rua, tudo isso acaba influenciando na hora de tu montar a vitrine, e é bom tu entender que diferentes produtos necessitam de diferentes estruturas. Existem estruturas... É possível adaptar a estrutura? Claro, com certeza. Claro que algumas coisas, algumas mudanças são um pouco mais radicais, mas dá pra conseguir mudar de forma que tu consiga valorizar o teu produto. E a exposição de produto, que seria o segundo pilar, me conta um pouquinho mais sobre isso. Então, a exposição de produto, para mim, é um dos... Bom, todos os 3 pilares são muito importantes, são todos complementares, que nem eu comentei, o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, e a exposição de produto é uma forma de mudar a vitrine, revolucionar ela, sem que seja feito nenhum investimento de dinheiro, e sim de tempo, porque
a partir do momento que tu expõe o produto, sei lá, vermelho, depois tu muda para um amarelo, opa, tem novidade. Até a mesma história que eu comentei da mudança da posição do casaco amarelo, que eu contei no primeiro podcast, isso pode ser feito na vitrine. E a exposição de produto, é muito importante saber como expor esse produto nas zonas certas. Não adianta tu expor ele num lugar onde o cliente não vai ver. Sim, então tem a questão de técnica, vou expor produtos agrupados, simétricos, não simétricos, mas tem a questão de onde colocar também. Claro. Né? Não adianta colocar lá no canto superior em que ninguém vai enxergar. Ou botar no chão, né? Que às vezes acontece, eu sou a pessoa Luísa, pode colocar o produto no chão? Não pode, não pode, porque o produto no chão é desvalorizado. Quando é que a gente larga alguma coisa no chão? Quando tá sujo, quando quer se livrar ou, né, não quer mais. Se botar o produto no chão, caiu o pilar do produto. Cai. Eu tenho um chilique na frente da loja. E o terceiro pilar, então, é a comunicação. O que significa? Que é fazer uma conexão com o cliente. Então, a partir do momento que eu me conecto com o cliente, eu conto uma história, que ele olha aquele produto, ele pensa, nossa, imagina eu nessa mesma situação. E é muito importante a comunicação, saber exatamente com quem está falando. Então, aqueles fundamentos básicos de saber quem que é o público-alvo, a comunicação está diretamente relacionada a ele e é a parte onde a criatividade rola solta, né? Então, aquela mistura de técnica e criatividade. Sim, então, pela sequência lógica, a partir do momento que tu cuida mais da parte da estrutura, depois tu cuida mais da parte da exposição do produto, a parte da comunicação certamente fica mais simples de fazer. Mais simples. E assim, muitas vezes as pessoas vêm perguntar pra gente, o que eu coloco? E daí é sempre a parte de comunicação, como é que eu ambiento, o que eu faço, mas já sabe como é que vai expor, já sabe qual que é o produto, qual que é a melhor forma de expor, como é que tá a estrutura, a iluminação tá boa, a luz tá queimada, tem que pensar em tudo isso. A parte de preço, de desconto, enfim, faz parte da comunicação. Claro, faz parte. Mas além disso tem coisas meio subjetivas também, né? Por exemplo, se eu uso uma cor vermelha na minha vitrine ou se eu uso uma cor verde na minha vitrine, tem uma questão de comunicação que a cor transmite também, não tem? Tem um estudo que é a psicologia das cores, de como é que a cor influencia nas pessoas. Então, por que sempre se usa vermelho? Porque ela altera o batimento cardíaco, o vermelho chama a atenção, o verde, que nem o exemplo que tu deu, é a melhor cor para o olhar, né? O olho, ele absorve muito bem o verde porque é relacionado com a natureza. Então, cada cor tem seu detalhe e isso faz parte da comunicação. Sim, eu gosto quando a Luísa comenta que a parte da comunicação tem a ver com conexão, porque é muito mais do que informar, né? É se conectar. Então não adianta tu fazer uma vitrine que está pensando para um público feminino usando coisas que não tem nada a ver com aquele público, né? Isso ele vai achar estranho. E muitas vezes as pessoas querem a parte da dica e da parte de uma ideia e tal, porque parece que é só isso, mas tem um quê por trás. Não adianta tu fazer uma vitrine maravilhosa que está falando com a pessoa errada, né? Claro. Então tem algo além também dos três pilares, né? E assim, o que é importante também frisar é que não só a conexão, mas a comunicação é um espelho. Então, se a pessoa olha para aquela vitrine e ela vê um produto que se conecta com ela, é aquele espelho, ela se vê naquela vitrine, ela se vê naquela situação que está sendo contada ali. Então, quando eu olho, por exemplo, para uma Amélia que está numa vitrine, eu olho para ela e penso, nossa, eu gostei dessa roupa, e daí acontece essa conexão, essa relação de espelho, porque eu quero estar naquela situação. Se você não sabe quem é a Amélia é a nossa terceira integrante aqui do podcast. Ela é meio quietinha. E eu gosto que a gente já falou várias vezes sobre a questão dos manequins. Ele é o segundo maior influenciador na hora da compra. Então, literalmente é como se a pessoa estivesse se olhando no espelho. Então, por isso que quanto mais realista a roupa estiver no manequim, e nós estamos usando agora um exemplo de roupa, mas tem várias outras questões,
a pessoa se olha naquele manequim e pensa, ó, vai ficar desse jeito a roupa em mim, ó, se sente mais confiante de fazer a compra. Isso é comunicação. E quem tem loja e trabalha com isso sabe muito bem que uma coisa é a roupa no cabide, outra coisa é a roupa no manequim. A roupa que tá no manequim sempre vende, então... Beleza, e eu ia te perguntar aqui, então, é possível dizer que olhar a vitrine através do método dos 3 pilares do sucesso é uma maneira de ver com outros olhos a vitrine? A gente já ouviu isso várias vezes, né? Tanto no programa Vitrine de Sucesso, que as pessoas ficam falando, meu Deus, eu tô olhando a vitrine de uma outra forma, como nos workshops gratuitos que a gente já teve online. Todo mundo sempre comenta, até quem já é visual merchandiser, quem já trabalha na área ou quem até tá aprendendo, diz, não, eu parei na frente da loja e agora eu só procuro os 3 pilares. Eu fico pensando, opa, tá dando certo, né? A pessoa tá conseguindo olhar qualquer vitrine e já tá olhando ali, a estrutura é isso, exposição é isso e a comunicação é desse jeito. Então, sim, é uma maneira como se estivesse pegando um checklist e batendo. E ali, check. Isso aqui tá bom, isso aqui, opa, vou mexer aqui, né? E daí ficam mudanças mais pontuais, onde a pessoa consegue fazer essa mudança pontual e daí o investimento fica mais específico, não fica assim gastando dinheiro em vários pontos e daí gastando, né, não sabendo investir. Vamos supor que tem uma verba não tão que seja um orçamento mais restrito. A partir do momento que tu sabe aonde investir, com certeza o resultado é mais fácil. Caro é gastar dinheiro onde não dá resultado, né? Então... E aí é saber onde investir. Minha estrutura tem, não sei, dos muitos itens, tem 2 que estão muito ruins. Então é nesse aqui que eu vou conseguir investir e daí eu vou... E é um degrau, né? Eu vou ajeitando aqui, eu vou ajeitando aqui, eu vou ajeitando aqui e eu vou tendo resultado. Então tá, pessoal. Esses são os 3 pilares. A Lu nos explicou um pouquinho mais aqui sobre cada um deles, de onde é que eles surgiram. Com certeza nós vamos ter mais episódios que nós vamos comentar sobre isso, de repente um sobre cada um deles. Vocês comentem aqui embaixo se vocês acham uma boa já ideia. comenta aqui embaixo se já quer algum conteúdo sobre cada um deles, porque é sempre bom a gente saber o que você quer saber, que a gente possa ajudar a partir da vitrine, enfim, mostrando certamente se vocês entrarem no site da Vitrine Perfeita, o www.vitrineperfeita.com.br, mais no Instagram do @vperfeita, e aqui no próprio canal do YouTube vocês vão ver diversos outros conteúdos que a gente vai estar falando sobre esse assunto. Então eu convido vocês e aproveita já se inscrever, acionar o sininho. Se inscrever e fazer os comentários aqui embaixo que a gente adora. Se tiver alguma sugestão aí para os próximos episódios do podcast Tudo é Vitrine, são muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado. Né? E nos vemos no próximo, todo mundo agora olhando a vitrine a partir dos 3 pilares. Fechado. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau.